Deus abençoe vocês, família. Um bom dia, uma feliz semana também, um bom início de semana. Com toda certeza, né? A mão do Senhor, né, está dirigindo todos os nossos passos, cuidando de todos nós. É extraordinário escutar como Deus, Ele escuta nossas orações, até aquelas que parecem insignificantes, mas Ele, precisamente, está tomando em conta, falando para nós que Ele está presente, Ele é extraordinário mesmo. Deus está presente nas nossas vidas em todo momento. E hoje temos a oportunidade de começar uma nossa semana de uma maneira maravilhosa diante da sua presença, certo? Não tem dúvida, meus queridos, que Satanás hoje ele está com mais insistência perturbando a vida de cada pessoa neste mundo. Indiferentemente da capacidade ou da oportunidade que a gente tiver de se encontrar com Deus ou não. Mas tem uma coisa que ele não tem podido evitar que aconteça na vida do ser humano, e é a necessidade de Deus. De ano tras ano, época tras época, o coração do homem tem uma necessidade tão grande de Deus que nós temos pessoas no mundo inteiro, sabe? Que procuram a Deus de qualquer maneira. Algumas pessoas vão nas igrejas, outras pessoas fazem caridade, outras pessoas fazem qualquer uma coisa para tentar encher o vazio que está no coração. Assim que o pecado entra no mundo, lamentavelmente o nosso coração fica com um vazio impressionante. E Satanás não tem podido achar a maneira de lidar com aquele vazio do coração da gente. Por essa razão, nós encontramos muita coisa acontecendo no nosso mundo hoje. Mas eu queria compartilhar com vocês um detalhe bem interessante, e é que nós temos hoje uma das estratégias que o inimigo está utilizando hoje, tanto para enganar nós, como para enganar o mundo inteiro. E é aquela teologia do universalismo. Eu não sei se vocês tiverem escutado, né? Aquela teologia do universalismo simplesmente mostrando ou tentando ensinar para nós, meus queridos, que aquele vazio que está no nosso coração, aquele desejo, aquela oportunidade de Deus de ter na nossa vida, ela pode ser enchida simplesmente, né, com um simples acreditar e tudo demais está feito. Como é isso? Ele simplesmente tenta mostrar para o nosso mundo que a salvação ela é para todos, indiscutivelmente de circunstâncias, indiscutivelmente de crenças, indiscutivelmente de obediência. A salvação é para todo mundo por igual, né? E aunque a gente compreende, sabe, né, que a salvação sim, ela é para todo mundo. Lamentavelmente não todo mundo vai alcançar a salvação. Essa é a contradição que essa teologia do universalismo eles não têm concordância. Eles simplesmente acham que todo mundo vai se salvar, indiferentemente da situação. E nós temos um pequeno detalhe ali. Por exemplo, eu quero ler alguns versículos para vocês. Qual é o fundamento daquela teologia? E qual é, então, agora a nossa realidade como filhos de Deus? Eles tomam, por exemplo, alguns versículos do apóstolo Paulo, lá no capítulo 5 de Romanos, e o primeiro versículo 18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. E junto a esse, então, se acrescenta no versículo 20, onde diz, né, mas onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Tentando, né, mostrar, alegar, dizer para a gente que não tem importância do tamanho do pecado. A graça de Deus, ela traz salvação para todos. E é bem interessante, porque aunque a graça do Senhor sim traz salvação para todos, aquela salvação nós conhecemos, nós entendemos, né? Quando a gente abre o contexto completo acerca do fato da salvação de Jesus Cristo para nós, a gente compreende que a salvação de Jesus não é simplesmente um fato de graça, é um fato de redenção através de uma condição. Na primeira condição era a morte e ressurreição de Cristo, a gente sabe o que aconteceu.
Mas agora, depois da morte e ressurreição de Cristo, a condição não passa só para aquele que pagou o preço por nossos pecados. A condição passa para nós. Por essa razão, né, nessa semana, eu leia novamente aquele chamado que Deus fez para Moisés. E eu lembrava desse pequeno detalhe, porque o inimigo está tentando hoje dizer: vive a tua vida, aproveita o máximo tudo que tiver, Deus vai te salvar do mesmo jeito, né? Tu vai alcançar salvação em Deus, diferentemente do que tu fizer, o que tu poderia fazer para viver, fica tranquilo. Aquele vazio que está no teu coração, ele vai ficar enchido de qualquer jeito. E então o nosso mundo, ele vive naquela correria, naquela abundância de coisas, se esquecendo completamente de um relacionamento com Deus, achando que Deus vai salvar qualquer pessoa, lamentavelmente de qualquer jeito. Mas quando eu via Moisés, por exemplo, né, Deus, ele faz uma escolha, ele toma Moisés e prepara a vida de Moisés de uma maneira extraordinária, né? A gente conhece a história da vida de Moisés. Mas tem uma parte da vida de Moisés que chamou minha atenção, precisamente com referente a essas circunstâncias, sabe? A oportunidade que a gente tem de salvação, mas não é de qualquer jeito. Moisés, né, a gente conhece, ele teve 3 etapas da sua vida bem particulares. Teve uma etapa no Egito, teve uma etapa no deserto com as ovelhas, e teve outra etapa no deserto, mas já com as ovelhas um pouco mais rebeldes, né, o povo de Israel. 3 etapas bem interessantes que determinaram a sua vida. Mas quando Deus faz o chamado, e a gente vê lá no capítulo 4 do livro de Êxodo, quando Deus faz o chamado, minha gente, para Moisés, a gente vê, né, o Moisés, primeiramente surpreso pelo que está acontecendo, mas também um pouco confuso. Ele se achava que não estava capacitado para aquele chamado. Mesmo assim, né, aquelas circunstâncias que tinham acontecido na vida de Moisés tinha preparado Moisés para aquele chamado, né? Então, a gente não tem como apelar para Deus e dizer: não, Deus, eu não posso fazer, porque, minha gente, além, eu poderia até fazer um parênteses aqui. Tudo que a gente tem vivido até hoje, tudo que Deus tem permitido para nós até hoje, meu querido, do mesmo jeito que com Moisés, Moisés não teve desculpa para dizer para Deus, mesmo que você tentou achar, ele não teve desculpa para dizer para Deus: eu não posso, ou não dá para mim, certo? A gente, hoje, muitos de nós, muito da nossa igreja, às vezes a gente se retrai para evitar cumprir o propósito de Deus. Tudo que tem acontecido na tua vida hoje foi Deus te preparando para que possa cumprir a missão através da tua vida. Mantém clara aquela mensagem ali. Tudo que tem acontecido, tanto as coisas boas como as coisas difíceis da tua vida, te capacita para que Deus possa te utilizar para a sua missão nessa terra, certo? Esse é ensinamento extraordinário que Deus deixa ali para nós. Mas depois daquele chamado que Deus faz para Moisés, acontece um detalhe bem interessante depois do versículo 18 do capítulo 4. Moisés, né, ele chega lá perante seu sogro Jetro, ele fala para ele que ele tem que ir embora, que Deus chamou ele para libertar o povo do Egito. E então ele pega a sua família e assume a responsabilidade e vai embora. Mas no capítulo 20, no versículo 24, tem um acontecimento bem interessante, né? Durante a travessia, né, Moisés está agora se bem disposto, aceitou, né, o desafio que Deus colocou, e ele vai no caminho. Mas a palavra de Deus faz uma parada, né, entre o caminho de Moisés para o Egito e tudo o que acontece depois da libertação do povo de Deus. Olha o que diz o versículo 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. É um versículo meio estranho no meio de uma história de chamado, né? No meio de uma oportunidade extraordinária, onde Moisés então vai aproveitar, né, tudo pelo qual ele foi preparado durante grande parte da sua vida, né? E ele diz que o versículo diz que o Senhor, no caminho que Moisés ia cumprir a missão, ele foi encontrado por Deus e Deus quis matar Moisés. E nós poderíamos ver o que mensagem é essa? Moisés está tentando cumprir a missão e Deus vai querer matar Moisés? É impressionante, certo?
A gente continua lendo, né, nos versículos posteriores, e nós vamos ver, então, que se for a sua esposa, ela toma a criança, um dos filhos de Moisés, e ela faz a circuncisão de um dos seus filhos. Nós estamos vendo aqui um acontecimento bem interessante. Deus está dando uma lição para a missão que Moisés tem na sua vida como mensageiro de Deus. A missão que Moisés tinha agora, uma vez que ele aceita aquela missão, não tem como rejeitar, né? Deus tinha preparado a sua vida para isso. Meus queridos, Moisés está sendo uma tipologia de Cristo. Moisés está levando salvação para um povo que está preso, certo? Moisés está levando agora salvação para um povo que não tem liberdade. E ele vai oferecer liberdade. Ele está fazendo uma tipologia de Cristo. Aquela tipologia de Cristo tem que ser uma tipologia perfeita, uma tipologia de obediência. E resulta que parece ser, dá a entender, né, a palavra de Deus aqui, que Moisés tinha esquecido de um pequeno detalhe. Ele não tinha feito a circuncisão de um dos seus filhos. E a gente conhece o que era o pacto da circuncisão bem lá atrás com Abraão. Era simplesmente a oportunidade de fazer parte do povo de Deus. E Moisés tinha a oportunidade de trazer salvação ao povo de Deus. Como é que o líder que vai levar salvação ao povo de Deus, a sua família, não está cumprindo com um propósito completo, correto? Naquele momento, acerca do fato da circuncisão. Então, nós vemos um detalhe bem interessante. Moisés é chamado, Moisés é aprovado. E se fosse a salvação para todo mundo de qualquer jeito, Moisés tivesse levado a mensagem de Deus sem problema. Mas uma vez que Moisés, meu querido, aceita definitivamente a missão, ela é começada na vida dele, o primeiro que Deus faz para Moisés é dar uma lição. E uma lição de vida de obediência. Certo? O primeiro que Deus faz para Moisés, antes de começar diretamente a sua obra, então é trazer agora e dizer: Moisés, está certo, eu te amo, eu te aceito, tu é o meu escolhido, mas tu não pode ir de qualquer jeito. Tu tem que ir do jeito que eu estipulei para vocês irem, para meu povo, ser parte mesmo do povo pertencente ao povo de Deus mesmo, né? E dessa maneira, precisa ali que nós vemos aquela pausa na vida de Moisés, onde Moisés cai, ele, mesmo sendo escolhido, ele morre por causa de uma desobediência a Deus. A circuncisão tinha que ser feita. Para poder pertencer ao povo de Deus, existia uma condição, certo? Uma condição visível, a circuncisão. A própria família dele precisava ser o exemplo de que a presença de Deus estava, né, com cada um deles e que ia dirigir eles agora naquele caminho árduo desde o Egito até a Canaã terrenal. E não era qualquer coisa. Às vezes, sabe, nós, confundidos com todas essas teologias, com todos esses ensinos religiosos na nossa sociedade de hoje, nós às vezes ficamos do mesmo jeito. E nos encontramos tristemente uma religião tão vazia, tentando procurar um Deus que, entre aspas, pode llenar o coração, mas sem condições, sem obediências, sem arrependimentos. E Deus está dando uma lição aqui, né, com Moisés. Ele diz: pronto, a gente pode ser o escolhido, a gente até pode estar fazendo a missão de Deus, mas se tem uma desobediência, a gente tem um perigo de ser desqualificado, certo? A gente pode correr o perigo de Jesus mesmo, certo, separar a gente da missão, ainda a gente cumprindo a missão. Parece até lógico, né? Parece até meio complicado. Mas Deus, ele está dizendo, ele é claro, ele diz, certo, que a obediência para aquele que a minha testemunha é fundamental. A gente hoje, né, que estamos vivendo, nós estamos nos relacionando com Deus, nós somos hoje a testemunha de Deus. Nós somos hoje um instrumento que Deus está utilizando para a libertação. Possivelmente hoje não tem um faraó, né, no nosso mundo que está apressando a nossa sociedade, mas a gente tem um Satanás que está apressando corações. A gente tem um diabo tristemente que está magoando pessoas todos os dias através da pressão do pecado. E vocês, sou eu, quem tem a oportunidade de salvação, certo? Jesus Cristo, ele delegou para nós aquela responsabilidade, delegou para nós a oportunidade de levar salvação ao mundo. Como que a gente leva a salvação? Pois através de uma vida santificada a Cristo Jesus, certo?
E é aqui onde, tristemente, para muitas pessoas, a gente joga, né, no chão aquela teologia do universalismo. Lamentavelmente, sim, a salvação é para todos, mas não todo mundo vai ser capaz de alcançar ela. Porque, do mesmo jeito que Moisés, ele tinha uma missão, mas se ele não cumprir com o objetivo de Deus, a condição de Deus, olha, meu querido, Moisés, mesmo sendo escolhido no momento, tanto trabalho que deu mesmo, para Deus tirar aquele rapazinho, né, cuidar ele do bebezinho, cuidar depois, cuidar dos cocodrilos, levar na princesa do Egito, dar uma vida de luxos nos primeiros 40 anos, deu trabalho nos primeiros 40 anos, eu diria 80 anos, de Moisés, para Deus cuidar dele. Deu muito trabalho. Mesmo assim, Deus não se importou de quase matar ele para que ele pudesse cumprir o objetivo corretamente. Foram 80 anos bem planejados de parte de Deus para cuidar da vida de Moisés. Mas um só fato irregular na sua vida poderia acabar com qualquer circunstância, com qualquer planejamento, e Deus teria, então, que montar outra pessoa. Hoje, a gente, às vezes, fica até confiante, porque nós somos bons pregadores, porque nós somos bons cristãos, mas, meus queridos, os pequenos detalhes através da obediência, o amor a Cristo, são muito importantes. Se a gente não é obediente 100%, é tudo ou nada. Deus não é metade. Ou é tudo, ou não são nada. Se não é assim, lamentavelmente, a gente corre o risco. Olha, eu quero que vocês possam lembrar a própria palavra do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 9:27. O apóstolo Paulo estava tão ciente dessa realidade, tão ciente mesmo, e olha que ele não parou. Uma vez que ele foi chamado por Cristo, que Jesus Cristo chamou a atenção dele, a gente vê um apóstolo Paulo que ele saiu de cidade em cidade, ele não parou de pregar, de fazer a sua missão. Mesmo assim, ele estava tão ciente, meu querido, dessa realidade, que no versículo 27 do capítulo 9 do livro de 1 de Coríntios, ele vai no seguinte: mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O próprio apóstolo Paulo estava ciente que se ele, em algum momento da sua vida, certo, se descuidava, ele poderia ser desqualificado, certo? A salvação que Deus ofereceu hoje, sim, é uma salvação de graça, mas não é uma salvação de graça para fazer tudo que vier na nossa vida. É uma salvação de graça através da obediência e do amor a Cristo. Então, Paulo, né, ele dizia ali, a gente poderia dizer, ele esmurra com o poder, a gente dizia, Paulo vai viver com dor. Não, meu querido, Paulo aproveitava cada oportunidade que acontecia para se encontrar com Cristo. Paulo encontrava cada problema, cada oportunidade, para ver Jesus Cristo lá fazendo seus milagres. Paulo aproveitava qualquer coisa para que a sua própria vida seja avaliada, né? E ele se encontrasse diante de Deus aprovado. Às vezes, eu fico às vezes impressionado, nós oramos muito, né, por nossos problemas, por nossos sofrimentos, por tudo o que acontece, e é muito bom. Mas, meus queridos, é precisamente o que o Paulo está dizendo. Paulo diz: gente, eu estou sofrendo, eu estou passando fome, eu estou vivendo uma circunstância difícil na minha vida, mas é precisamente essa circunstância que me ajuda a que eu possa ser aprovado, a que eu não seja desqualificado. Se aquela circunstância, né, você vê por ali no outro capítulo, não estou lembrando agora, mas ele diz: tem um corpo morto na minha vida, né, que vai tirar o espinho da minha carne. E ele mesmo responde bem mais na frente e diz: não, Jesus Cristo diz para ele: a minha graça te basta, né, é suficiente para ti. Ele diz: eu prefiro viver com dor, mas com a certeza de que eu sou qualificado para morar com Cristo no reino dos céus, certo? E a mensagem que eu quero deixar para ti hoje, primeiramente, a salvação, lamentavelmente, não vai ser alcançada por um mundo todo. A salvação é só para um grupo escolhido, um grupo que, além do sofrimento, ela sabe que ela está qualificada através do seu relacionamento com Deus. A salvação que Deus está oferecendo hoje para nós é que, além da tua circunstância, olha, é a tua circunstância que te qualifica para estar com Deus. Porque diria, né, o próprio Paulo, né, quanto mais sou fraco, Deus me fortalece.
Na minha fraqueza é onde eu mais encontro a fortaleza. E em esses momentos, né, particularmente, eu agradeço muito a Deus. Porque quando eu descubro na minha própria vida que tenho tantas fraquezas e debilidades, eu digo, obrigado, Senhor. Não porque eu tenho elas, senão porque elas me levam a Cristo. Não porque eu cometo erros, mas sim porque meus erros me levam a Cristo. Então, tudo que acontecer na minha vida tem que apontar a um relacionamento tão extraordinário com Deus que me leve a avaliar meu coração para a obediência. Por isso a gente vê um livro dos Salmos, o Davi, onde você pode ler todo o livro dos Salmos se quiser, e você vai encontrar em cada versículo do livro dos Salmos um Davi que diz, me sonda, um Davi que diz, me ajuda, um Davi que me ensina a observar a tua lei, um Davi me ajuda que teus preceitos estejam comigo. Quer dizer, um Davi que a cada momento, cada dor, cada sofrimento, cada circunstância de alegria, de tristeza, ele estava ali, Senhor, tu está comigo? Tu está me ajudando? Tu está me cuidando? Eu estou contigo mesmo? Me sonda, se não estou bem, tu vai me dizer que eu vou colocar nas tuas mãos de novo. Qualquer seja a circunstância, ele estava presto para obedecer, certo? Qualquer seja o dor, ele estava presto para escutar a voz de Deus. E eu diria que no nosso plano da salvação, esse pequeno detalhe a gente precisa encontrar hoje. Não é tanto se a gente vai ser salvo, não. Porque a Bíblia diz que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ele salvo em Cristo. O problema agora, meu querido, é que se hoje a presença de Deus está no teu coração, através da tua circunstância, pastor, eu estou sofrendo hoje, meu querido, vê a face de Cristo. Pastor, eu estou alegre, pois também vê a face de Cristo, certo? Eu estou vivendo alguns problemas que eu não sei como resolver. A Bíblia diz, olha para Cristo. Todo demais já é seguro, já é garantido. Teu sofrimento vai passar. A vitória já está contigo. Sabe? Teus problemas, eles vão sair, eles não vão ficar para sempre. Deus já venceu. Mas o que a tua vida precisa hoje é uma relação particular entre amor e obediência com aquele que te salvou, te redimiu. E hoje continua falando para ti que ele te ama demais e te dá salvação. Assim que, meu querido, uma vez a mais, nós jogamos para fora aquela teologia do nosso mundo pecaminoso, aquela teologia que Satanás tenta misturar com a verdade, e botamos então agora a verdade de Deus no nosso coração. E poderíamos então finalizar hoje para falar, como o apóstolo Paulo falava agora assim, né? E dá para entender como ele decide. Agora, tudo que eu vivo, se eu vivo, para mim é Cristo. Mas se eu vou morrer, ótimo, é lucro. Porque tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz para ficar perante da presença de Deus. Meu querido, tudo que fizer, faça perante da presença de Deus. Para onde vai, se sofrer, sofre perante da presença de Deus. Fica tranquilo. Bem-aventurados que choram, porque eles receberão consolação. Tá bom? Deus te abençoe grandemente nesses dias, que nessa semana possa ser uma semana abençoada, né? Uma semana de vitórias em nome de Jesus. E não desista. A salvação já é garantida. Ama a Deus e Ele te chamará do mesmo jeito. Vamos fazer uma oração? Pai eterno, Deus maravilhoso, nosso mundo está sendo impregnado de ideias erradas. Satanás está tentando fazer uma bagunça nas nossas mentes e corações, confundindo as nossas realidades. Mas o Deus, Ele deixou a palavra para que nós possamos compreender que, primeiramente, Tu é real, Tu é extraordinário. Mas também, Senhor, que as nossas circunstâncias hoje, o nosso sofrimento hoje, não é um sofrimento vazio. Que nosso dor, que os nossos problemas não são simples fato de casualidades ou pelo acaso. São as oportunidades que Deus permitiu para que nós pudéssemos ficar perto dele. E sim, Senhor, possivelmente hoje, nesta sala, nas nossas igrejas, nas nossas famílias, nós temos pessoas que estão sofrendo. E com toda certeza, nós te pedimos para que o sofrimento vá embora. Mas eu te agradeço, além do nosso sofrimento, que o Senhor permitiu para que nós pudéssemos nos encontrar com um poderoso Deus extraordinário. E também o Deus para que nós pudéssemos enxergar que Deus é um Deus de milagre. Eu tenho certeza que muitos de nós nesta manhã
acontecerá um milagre, porque Deus te faz presente. Obrigado, Pai eterno, porque o Senhor esteve conosco até hoje e continua. Começamos uma nova semana e estamos hoje de manhã presentes esperando Ti, porque acreditamos que o Senhor estará conosco todos os dias até o fim do mundo. Obrigado, Pai eterno, por nos cuidar, por nos amar, mesmo sem merecer. Em nome de Jesus. Amém.